A você, se você puder, aonde você estiver aí, fechar os olhos, a gente vai orar. Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua presença, nós te agradecemos porque, apesar de nós não estarmos reunidos presencialmente, apesar de cada um estar na sua casa, nós cremos que o Senhor está conosco, o teu Espírito se faz presente em nós, através de nós, nas nossas casas, e eu peço que o Senhor abençoe cada uma das nossas famílias, os nossos lares, abençoe, ó Deus, o nosso país e o nosso mundo. Nós sabemos que tudo está no controle do Senhor. O Senhor tem o controle de todas as coisas nas tuas mãos. E nós clamamos ao Senhor que o Senhor nos abençoe. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Bom, a gente tem vivido muita coisa, muita mudança. A nossa vida está mudando. Nós temos vivido tempos aí sem precedentes, né, com essa questão do coronavírus. Empresas que têm fechado os trabalhos, o comércio, as pessoas paradas em casa, aqueles que conseguem trabalhar de casa estão trabalhando de casa, fazendo home office. Mas é um tempo em que traz muita incerteza, muita insegurança para o nosso coração. E são momentos como esses que nós vivemos, tempos como esse de tribulação, de provação, de desafios, muitas vezes, a gente é tentado a questionar, né, o que Deus quer fazer, o que Deus está querendo com tudo isso, por que Ele está permitindo todas essas coisas. Qual que é o propósito disso, né? E eu queria que a gente refletisse hoje por alguns minutos sobre... na verdade, eu queria que a gente olhasse para o quadro geral, né? A gente tirasse os olhos só das minhas necessidades, os meus desejos, né? E olhar para a figura geral, para o quadro geral. O que Deus ele quer fazer com tudo isso, né? Qual que é o propósito de Deus em tudo isso? E eu queria começar então fazendo uma pergunta. Porque isso leva a gente a questionar o seguinte: qual que é o propósito da vida cristã? Por que nós somos salvos? Né? Para que nós... Por que Deus ele enviou Jesus Cristo ao mundo? Para morrer pelos nossos pecados. Qual que é o objetivo de tudo isso? O fim, o propósito último de todas essas coisas. Nós sabemos que é a glória de Deus, né? Que é Deus ele nos liberta da sua própria ira, nos tira por meio de Cristo da condenação eterna. Mas o que ele quer fazer em nós com tudo isso? Por que ele permite o que ele permite na nossa vida? Por que nós passamos por várias situações, por vários momentos, por várias estações na vida? Né? Qual que é o propósito da vida cristã? Qual que é o propósito de Cristo vivendo em nós? Né? E eu quero trazer alguns versículos para a gente começar, que nos ajudam a entender qual é o propósito da vida cristã. Eu quero dar alguns exemplos. Colossenses 3, de 8 a 10. Colossenses 3, de 8 a 10 diz o seguinte: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então, Colossenses, Paulo ele está escrevendo aqui aos Colossenses e ele diz: olha, vocês foram despidos do velho homem, da velha natureza com os seus feitos pecaminosos, e vocês foram revestidos do novo homem. E aí ele diz assim: esse novo homem ele se refaz para quê? Para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então nós temos um indício aqui de que o novo homem que nós fomos, com o qual nós fomos revestidos, ele
é segundo a imagem daquele que o criou, ou ele está sendo feito segundo a imagem daquele que o criou, ou seja, segundo a imagem de Deus. Um outro texto de Efésios, Efésios capítulo 4, de 11 a 13, e Paulo escreve assim, ele fala dos ofícios que Deus deu à igreja, aí ele diz assim, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, aí ele traz o objetivo no final, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, o propósito da igreja é que nós sejamos aperfeiçoados para que nós cheguemos à unidade da fé e do conhecimento de Cristo, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, é nos reformar ou nos transformar à imagem de Jesus Cristo. É nos tornar cada dia mais parecidos com Jesus Cristo. Ainda em Efésios, no capítulo 4, lá no final, versículos 22 a 24, Paulo diz assim: quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, aqui de novo, ele está dizendo que nós somos revestidos com um novo homem, uma nova natureza, e essa nova natureza ela foi criada segundo Deus, segundo a imagem de Deus. Agora, um último texto, que talvez é o mais explícito, é o mais claro de todos, que é Romanos 8. Romanos 8, 28 e 29, Paulo diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, olha só o que Paulo está dizendo aqui aos Romanos. Ele diz, olha, Deus nos predestinou, ou seja, ele nos elegeu, ele nos escolheu com um objetivo. Qual é esse objetivo? Para sermos conformes à imagem do seu Filho. Para sermos a imagem de Jesus Cristo, para sermos semelhantes a Jesus Cristo. E aí, lá no comecinho do verso 28, ele diz assim, por causa disso, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual o propósito? Esse de se tornar igual a Jesus Cristo. Então, o texto de Romanos ele é muito importante para a gente, nesse momento que nós vivemos, porque ele vai nos ensinar isso. Tem muita gente que pensa assim, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, significa que todas as coisas são boas, Deus ele só permite coisas boas acontecer na minha vida, Deus ele só permite coisas alegres, coisas felizes, vitórias, né, conquistas, porque essas coisas cooperam para o nosso bem. Mas, na verdade, o que Paulo está dizendo é que nem sempre Deus só permite coisas boas. Quando ele diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, ele está dizendo as coisas boas, mas também as coisas ruins. Os tempos de paz, mas também os tempos de guerra, os tempos de caos, de desafios, de dificuldades. Porque são esses momentos de caos, de guerra, de dificuldades. Deus ele está trabalhando em nós para que o seu propósito se cumpra. Qual o propósito? De nos tornar iguais a Jesus Cristo. Então, a resposta para aquela pergunta do começo, qual é o objetivo da vida cristã? A resposta é essa: sermos transformados à imagem de Jesus Cristo, para que a gente possa ser como Ele e para que a gente possa viver como Ele. Então, o grande objetivo de Deus, ao nos salvar, ao nos escolher para a salvação, é nos tornar parecidos com Jesus. Nós somos revestidos com a vida de Cristo, é por isso que Paulo diz que
não mais eu, mas Cristo ele vive em mim, né? E agora, a partir desse momento, Deus ele vai trabalhar na minha vida para que eu seja cada dia mais parecido com Jesus, para que eu viva cada dia mais parecido com Jesus, para que eu siga os passos de Jesus. Então, se esse é o objetivo da vida cristã, Deus ele deseja nos transformar para que nós sejamos iguais a Jesus, mas isso é um processo, né? Essa santificação, essa transformação da nossa vida, ela exige disciplina, exige maturidade, exige crescimento. A vida cristã ela não é estagnada. A gente não pode iniciar a vida cristã e permanecer o mesmo por toda a vida. Um mesmo nível de espiritualidade. A vida cristã, ela deve ser desenvolvida e nós precisamos amadurecer. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Ela é dinâmica, envolve crescer e envolve amadurecer. Tem um texto que eu gosto bastante de Pedro, lá em 2 Pedro 3, 17 e 18, ele fala assim: portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. E aí ele fala assim no verso 18: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, esse é o chamado da Bíblia para nós. Nós precisamos crescer. Se o propósito de Deus é nos transformar à imagem de Jesus Cristo, isso requer que nós amadureçamos. Isso requer que nós cresçamos na graça e no conhecimento dele. A gente só vai se tornar como ele à medida que a gente busca conhecê-lo cada vez mais. E não apenas conhecê-lo intelectualmente, mas também o relacionamento com Cristo, né? O coração. Então, tudo isso nos fala de processos. Se o propósito de Deus é nos transformar à imagem de Jesus, e para nós sermos transformados à imagem de Jesus, isso exige disciplina, exige crescimento e maturidade, nós precisamos crescer nisso. Então, a gente precisa entender também que Deus ele trabalha com processos, e a gente precisa aprender a nos envolver nesses processos de Deus. Na Bíblia nós temos várias vezes, vários momentos em que ele, no Antigo Testamento, ele leva o povo ao deserto e ele passa anos e anos no deserto, um processo em que o povo vai sendo trabalhado dia após dia. Então a gente precisa aprender a observar esses processos de Deus, esses processos, esses momentos, essas estações que Deus coloca na nossa vida para o nosso crescimento espiritual. Porque o crescimento espiritual ele não é automático, não acontece num estalar de dedos, não é de uma hora para outra, de um dia para o outro. Se nós quisermos ser conformes à imagem de Jesus Cristo, a gente precisa ser mais intencional sobre o nosso crescimento espiritual. A gente precisa ser intencional no nosso, na maneira como a gente está amadurecendo, né? E isso significa a gente responder ativamente ao chamado de Deus para a maturidade. Usando os meios que ele nos deu, a oração, a palavra de Deus, a comunhão com os irmãos na igreja, todos os meios que Deus nos dá para nós crescermos, para nós amadurecermos. Então a gente precisa aprender a olhar para os momentos da nossa vida como processos de Deus. Porque ele tem um propósito. E qual é o propósito? Nos transformar à imagem de Jesus. E se para nós sermos mais parecidos com Jesus Cristo, nós precisarmos passar pelo vale da sombra e da morte, ele vai permitir essas coisas. Porque o objetivo dele não é simplesmente que eu seja feliz. O objetivo dele é que eu seja igual a Jesus Cristo.
Eu gosto muito de um autor chamado C.S. Lewis, o autor das Crônicas de Nárnia, para quem já leu ou para quem assistiu o filme. E ele destaca um aspecto muito importante desse crescimento espiritual num livro chamado Cristianismo Puro e Simples, que por acaso eu tenho ele aqui. É esse aqui, ó. Esse aqui é uma edição nova que saiu, uma das últimas edições, a última edição, eu acho. Chama Cristianismo Puro e Simples. E aqui nesse livro ele trabalha sobre vários assuntos, mas ele destaca algo muito importante quando a gente está pensando nessa questão do crescimento espiritual. Eu quero ler um trecho desse livro, eu quero que você preste atenção. Ele diz assim: o problema real da vida cristã aparece onde as pessoas normalmente não o procuram. Ele aparece no instante em que você acorda cada manhã. Todos os desejos e esperanças para o dia correm para você como animais selvagens. E a primeira tarefa de cada manhã consiste em empurrá-los todos para trás, em dar ouvidos a uma outra voz, tomando aquele outro ponto de vista, deixando aquela outra vida mais ampla, mais forte e mais calma entrar como uma brisa. E assim por diante, todos os dias. O que ele está nos dizendo? Muitos de nós, nos dias de hoje, a gente faz mais do que deveria. E a gente leva a vida agitada demais. E a gente é sufocado por notícias ruins o dia inteiro. E muitas vezes nós estamos ocupados demais. E tem muitas vozes dentro de nós que gritam, que nos tiram o foco, que trazem estresse, que trazem preocupação, ansiedade. E nós estamos então ocupados demais para dar atenção diária à voz de Deus. Essa outra voz que C.S. Lewis diz aí, né? Que entra como uma brisa. A gente está ocupado demais para focar no alimento que Deus tem para nos dar para o nosso crescimento espiritual. A gente está ocupado demais para se preocupar com a nossa maturidade cristã, com aquilo que é espiritual, com aquilo que realmente importa. A gente está preocupado demais com as coisas visíveis desse mundo. E nós perdemos então o contato com aquilo que se não vê, com aquilo que é espiritual. Nós nos preocupamos demais com os tesouros corruptíveis desse mundo e com aquilo que esse mundo pode me oferecer, e nós nos esquecemos de dar valor ao que realmente importa, a esse tesouro incorruptível que nós temos em Cristo. Deus tem o propósito de nos moldar, de reformar a nossa vida e de nos transformar à imagem de Cristo. Mas o problema é que nós temos muitos outros propósitos na vida, que tem a ver com o aqui e o agora. O mundo e as suas demandas insistentes todo dia abafam a voz suave e tranquila do Espírito de Deus na nossa alma. Por isso que C.S. Lewis diz que a primeira coisa que a gente tem que fazer quando acorda de manhã é empurrar essas vozes para trás, esses desejos e esperanças e preocupações que vêm como animais selvagens, para que a gente possa então dar ouvido àquela outra voz que entra no nosso coração como uma brisa suave. A primeira coisa que a gente precisa fazer é isso. É pensar no propósito de Deus para nós. E esse insight, essa ideia de C.S. Lewis, indica que o caminho para nós sairmos desse ciclo vicioso que nós vivemos e começarmos a crescer na nossa vida espiritual passa por aí. Significa que a gente tem que voltar nossa atenção para Deus todo dia. E como que a gente faz isso? Por meio da oração e por meio de uma leitura reflexiva da Escritura. A gente precisa aprender a orar a palavra de Deus, a ler a palavra de Deus com calma, não correndo. Quando a gente procura num espírito de oração,
ouvir a voz de Deus, quando a gente lê a palavra de Deus, procurando ouvir a voz de Deus que fala ao nosso coração, o Espírito ele vai trabalhando em nós. Ele vai iluminando a nossa mente, ele vai iluminando o nosso coração, e ele vai nos mostrando mais do seu caráter, da sua glória e da sua direção. Mas esse é um processo que leva tempo, né? Esse é um processo que exige disciplina, né? Para nos conduzir a essas mudanças, exige tempo. Só que quando nós passamos por ele, isso traz um efeito profundo na nossa vida. Mais para frente, no livro do C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples, ele diz assim: no começo, nós somos capazes de fazê-lo somente por alguns momentos. Então ele vai dizer, no começo é difícil. É difícil acordar toda manhã e focar naquilo que realmente importa. Mas aí ele diz assim, o novo tipo de vida estará se propagando por todo o nosso ser. Porque então estamos deixando Cristo trabalhar em nós no lugar certo. Então ele diz, olha, é um processo, exige disciplina e no começo é difícil, nós vamos fazer apenas por alguns momentos, mas aí que começa então a mudança. Cristo está trabalhando em nós no lugar certo. E aí ele termina dizendo o seguinte, eu quero terminar com essa frase dele. Quando Cristo disse sede perfeitos, ele quis dizer isso mesmo. Ele quis dizer que temos que entrar no tratamento completo. Nós precisamos mergulhar no tratamento completo de Deus. E aí ele fala assim, pode ser duro para um ovo se transformar em um pássaro. Seria uma visão deveras divertida e muito mais difícil tentar voar enquanto ainda se é um ovo. E aí C.S. Lewis diz assim, hoje nós somos como ovos. Mas você não pode se contentar em ser um ovo comum, ainda que decente. Ou a sua casca se rompe, ou você apodrecerá. Ou nós mergulhamos no tratamento completo, nessa vida de intimidade com Deus, e deixamos Deus trabalhar como Ele precisa trabalhar em nós, ou nós vamos apodrecer. Ou nós amadurecemos, ou nós vamos permanecer bebês espirituais. Então, eu queria que você pensasse nisso. Diante de toda essa pandemia que está acontecendo no mundo, nós somos chamados a olhar para o quadro todo e a nos perguntar o seguinte: o que Deus quer me ensinar com tudo isso? Como que Ele quer me tornar mais parecido com Jesus através disso tudo? Que área da minha vida Deus quer trabalhar para que eu seja transformado à imagem de Jesus Cristo? E então nós somos chamados a crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Nós somos chamados a fazer calar todas aquelas vozes em nossa alma e deixar que Deus fale dentro de nós por meio da oração e por meio da meditação da palavra de Deus. Então eu quero deixar um desafio para todos vocês. Nós vamos acordar todas as manhãs e investir tempo e pensar naquilo que realmente importa e pensar no propósito de Deus para nós, que é nos transformar à imagem de Jesus Cristo. Se você quiser entrar nesse desafio, eu te desafio a acordar todas as manhãs, investir tempo lendo com calma. Escolhe um salmo, né? Escolhe um salmo aí que você queira para você meditar nele. Leia com calma. Leia orando. Leia buscando ouvir a voz de Deus, aquilo que Deus quer falar com você. Busque comunhão com Deus, né? Busque aquietar a alma, faça calar todas essas vozes, essas preocupações, essas notícias ruins que nos sufocam logo cedo, né? E peça para o Espírito Santo para que você não perca essa perspectiva. O objetivo de Deus para mim é me tornar parecido com Jesus Cristo. E Ele permite esses processos, essas estações na vida para cumprir esse objetivo, para cumprir esse propósito.
E de novo, lembra do aviso de C.S. Lewis. Ou a nossa casca se rompe e nós mergulhamos nisso e nós somos transformados por Cristo, ou nós vamos apodrecer. Eu quero orar por você e aí a gente já encerra o nosso momento aqui. Deus, muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Muito obrigado porque em todas as coisas nós vemos o Senhor nos guiando e o Senhor cumprindo o teu propósito para nós, que é de nos fazer iguais a Jesus. Que nós possamos olhar para as situações ao nosso redor com essa perspectiva, entendendo que o teu propósito para nós é nos transformar, é nos refazer à imagem do teu Filho Jesus. E nós queremos, ó Deus, mergulhar nesse processo. E nós queremos buscar o Senhor todos os dias. E nós queremos fazer calar todas essas vozes que nos sufocam e que nos deixam surdos para o Senhor, para que nós possamos estar com os nossos ouvidos abertos, o nosso coração aberto para aquilo que o Senhor quer fazer e quer falar em nós, ó Deus. Abençoe a nossa vida. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Gente, muito obrigado. Obrigado pela paciência e pela perseverança e pela participação de todos vocês. E se Deus quiser, domingo a gente vai transmitir ao vivo o culto. E semana que vem a gente volta também na terça-feira com mais uma transmissão ao vivo aqui do nosso pequeno grupo. Ok? Deus abençoe a todos. Pela paciência e pela